Olá pessoal, meu nome é Bismarck Silva e bem-vindo ao meu canal. E hoje estarei falando para vocês qual é o melhor método para aprender inglês ou qualquer outro idioma. Antes de eu falar qual é o melhor método para você aprender inglês ou qualquer outro idioma, é necessário falar que eu acredito que não é necessário um método. Eu nunca usei um método. Não é necessário um método. Basicamente, tudo que você precisa é de conteúdos autênticos, relevantes, interessantes, que dê para você entender, ou seja, que tenha um contexto e que tenha uma ideia por trás e que você pode estar procurando significado. Então, tem que ser algo voluntário. Você só aprende inglês ou qualquer idioma se for de forma voluntária, porque o seu cérebro relaxa e ele consegue absorver todo aquele assunto e você consegue aprender o idioma. É basicamente isso, eu só acredito nisso. E depois que você começa a compreender bem, você procura alguém para conversar. De preferência, alguém que possa estar te auxiliando a se expressar. E, por exemplo, se eu fosse conversar em inglês com você aqui agora, eu posso falar: Oh, hi, I am Bismarck. I have a pen, a black pen. I have another pen, a blue pen. I have two pens, okay? This is my wallet. My wallet. Oh, I am hungry. Oh, hungry. Então vocês estão entendendo? É basicamente isso. Óbvio que a pessoa não vai ficar conversando com você dessa forma o tempo todo, mas quando você está aprendendo, ele pode estar te auxiliando a se desenvolver. Mas no começo você não precisa conversar, Pelo menos aí os 3 meses para 6 meses, vai depender da quantidade de tempo que você se dedica diariamente. Você tem que apenas ouvir e ler. Ouvir e ler, é basicamente isso. Aí vocês podem me perguntar, Bismarck, mas eu não tenho um conhecimento zero. Como é que eu vou começar a ouvir e ler alguma coisa? Bem, nesse sentido, é que existe, talvez os métodos podem ajudar. Eu particularmente não usei porque eu prefiro ir ao YouTube, por exemplo, e pesquisar diálogos em inglês com tradução. Aí tem os diálogos, eles leem os diálogos e depois tem a tradução embaixo e eu vou acompanhando e tentando fazer isso de forma diariamente até chegar uma hora que eu traduzo, que eu gravo na minha cabeça. É basicamente isso. E por que diálogos? Porque nos diálogos você tem vocabulário comuns, vocabulários bastante que você vai ouvir com frequência, e isso vai te ajudar na hora de começar a ouvir coisas, por exemplo, aulas ou coisas interessantes do meu assunto. Então, é basicamente isso. Tem que ser algo que dá para você ouvir e ler ao mesmo tempo. Ouvir e ler ao mesmo tempo. E quando começar a ficar muito fácil, você procura uma coisa um pouco mais difícil. E eu particularmente gosto muito de aulas de inglês. Por exemplo, pode ser de gramática mesmo, ou de vocabulário, que tenha legendas, porque os professores eles falam de forma clara e uma forma que dá para entender. E é basicamente isso. Faço isso durante alguns meses, 2, 3 meses, 4 meses. Depois eu procuro alguém ou pago alguém, por exemplo, o alemão, eu paguei uma moça, mora nos Estados Unidos, mas fala alemão, e ela praticava comigo uma vez por semana, e rapidinho eu estava conseguindo me desenvolver em questão de 8 meses, isso no alemão. Então passei uns 4 meses fazendo isso e conversando com ela uma vez a cada 2 semanas, mais ou menos, e eu desenvolvi o nível de conversação. Eu consigo me desenrolar em alemão, mas dá para melhorar mais ainda. Aí vocês me perguntam de novo, e o método? Qual é o melhor método? É só isso? Então quer dizer que não tem método? Tem sim, gente. E aqui é minha opinião, eu não gosto tanto de métodos, mas se você gostar de métodos, faça. E qual é o melhor método? Aquele que você gosta. E talvez esse seja um problema, que muitos métodos são caros, são muito caros para eles te oferecer. E se você não gostar, como é que você faz? Não existe um bom método, não existe um melhor método, não existe um pior método. Tem que ser algo que você gosta. E a única dica que eu posso dar para vocês é: no dia que você falar, eu quero aprender inglês, você tem que fazer todo dia.
tem que fazer todo dia alguma coisa em inglês. Pode ser ouvir música, pode assistir uma série, pode ler uma parada. Tem que ser todo santo dia. Se você fizer todo santo dia, vai acontecer. É só uma questão de tempo, vai acontecer. E o método, novamente, depende. Depende, você tem que gostar. Existem aí outras coisas que pode ajudar a crescer esse vocabulário no começo, mas ainda assim é necessário que você ouve e leia várias e várias coisas, tipo um diálogo ou então um texto contínuo que seja autêntico. Infelizmente é a única forma, não existe outra forma. Os métodos é porque é fácil de vender. Eu não consigo, eu estou vendendo para vocês a ideia de como aprender o idioma, mas se eu falasse para vocês, tem um método aqui fechado, então aqui, aprenda. É mais fácil de vender, mas, novamente, é muito relativo. Eu não posso falar que um método é bom. Ele tem que ser baseado nisso, tem que ter muita leitura, tem que ter muita... ouvir coisas. E a qualidade do conteúdo depende de você, porque talvez uma coisa que te agrada não me agrade. Então, por isso que os métodos eles são muito relativos, porque se tiver conteúdos lá que não sejam do seu interesse, você não vai aprender. Simples assim. Acabou. Por isso que não tem como afirmar que um método é melhor do que o outro. Um exemplo clássico aqui é o aplicativo Duolingo. Eu acho que vocês já ouviram falar. E no Duolingo ele se baseia nisso aí, né? Tem as frases, você decora, você traduz. Então, eles são muito bons para você aprender vocabulário. Só que são frases, são textos que não têm muito nexo. Então, a maioria das pessoas, muitas pessoas não conseguem se manter por muito tempo. Quando elas conseguem, geralmente é no sentido de competição, tem uma coisinha assim, estilo jogo mesmo, então muitas pessoas se mantêm no aplicativo por causa disso, mas como eu falei, é relativo, então vai depender de você. Mas, novamente, o que realmente importa é ouvir e ler por muito tempo, depois encontrar uma pessoa que seja disposta a conversar com você, a te ajudar a conversar, e depois é só partir para o abraço e começar a falar com as pessoas, e é só assim que funciona. Então, se vocês estavam esperando eu falar um método específico, qual é o melhor, sinto muito, porque não existe, eu estaria mentindo. Mas se você encontrar um método e se você gostou dele, continue nele. Continue porque isso vai te ajudar a construir a rotina, porque o que manda mesmo é a rotina, é fazer diariamente. Fazer diariamente é algo que você goste no idioma que você quer aprender. Então, se existe um método, é esse. Faça coisas que você goste no idioma que você quer aprender diariamente. É só uma questão de tempo. Então é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.